Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Chá de Lavanda. Encontre um cantinho confortável, pegue sua xícara de chá e vem comigo, porque hoje tem mais uma história. Ela sempre achou que precisava ser forte. Desde pequena, aprendeu que mostrar fraqueza não era opção. E assim, carregava o peso de nunca deixar ninguém ver o que ela sentia. Para o mundo, era a profissional perfeita, forte, determinada, disciplinada. Aquele tipo de mulher incansável. Supervisora numa grande empresa, conhecida pela competência e o quanto exigia da sua equipe. Aquela que entregava resultados impecáveis. Até que veio a promoção. Agora, ela passaria a ser gerente regional, inclusive com equipes em outros países. Uma conquista merecida. Mas logo veio a surpresa. O que a trouxe até ali talvez não fosse o bastante para mantê-la naquela posição. O novo cargo pedia outra postura, flexibilidade, diplomacia, acolhimento, e isso era muito desafiador para ela, porque ela não era assim. Na primeira avaliação, seus gestores disseram: sua forma de lidar com as pessoas está prejudicando a equipe. Não é isso que esperamos de você. Aquilo a abalou profundamente. Não imaginava esse tipo de avaliação, claro. E ela entendeu que a força que antes trazia respeito, reconhecimento, agora mostrava solidão. Mas era também um chamado para a mudança. Determinada como sempre, ela buscou terapia. Entendeu que não era só sobre mudar comportamento, fazer um curso, ler livros. Ela precisava mudar, e essa mudança era interna. Era algo muito mais profundo. Por isso mergulhou na psicanálise. E ela contou que os pais eram rígidos, exigentes, tinham vivido muitas privações e por isso criaram uma filha única para ser dedicada, comprometida, porque acreditavam que assim ela teria um futuro melhor. Em certo momento, a lembrança veio forte. Aos 10 anos, os pais doaram todos os seus brinquedos. Do dia para a noite, o quarto ficou só com livros, cadernos e materiais de estudo. Aquilo foi muito dolorido para ela. Brincar na rua só aos domingos, se não houvesse outro compromisso. E dentro de casa, ela escutava uma frase: primeiro a obrigação, depois a diversão. Mas o problema é que a diversão nunca chegava. Foi duro, mas ela não via como errado. Ela não culpava seus pais, a forma como foi criada. Ela sabia que essa criação firme abriu muitas portas para ela. Foi importante. Mas junto com isso, ela também reconhecia o peso de relações que não fluíam na vida dela, o peso de noites sem dormir, de um corpo cheio de tensão e dores, de um coração que não sabia descansar. E é aqui, ouvinte, que eu quero abrir uma reflexão com você. Quantos de nós crescemos ouvindo frases assim, vivendo situações que até hoje ecoam dentro da mente? E seguimos repetindo, presos nessas crenças, mesmo adultos. E é aí que entra a visão do psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung. Ele dizia que existe uma lealdade silenciosa às nossas raízes, como se fosse um fio invisível, sabe, que nos prende ao jeito como fomos criados. Como se decepcionar os pais fosse trair a própria história. Mas Jung também lembrava: chega uma hora em que a gente precisa reconhecer essas lealdades invisíveis e se diferenciar delas. Isso não significa negar os pais, nem a ancestralidade, nem tudo o que eles fizeram, mas é
transformar essa herança em algo que faça sentido para a vida atual. E foi isso que ela percebeu. Toda a força, toda a disciplina vinham desse lugar de lealdade, de um desejo inconsciente de honrar os pais, de provar que era digna do esforço deles. Em uma outra sessão, eu perguntei: "E o que você gosta de fazer além de trabalhar?" E ela não conseguiu responder. Os olhos se encheram de lágrimas, mas o silêncio já falava por ela. Percebeu então que toda a família tinham vivido assim, trabalho sem descanso, a escassez não deixava espaço para o lazer, para o prazer. Sentiu tristeza, sentiu medo e perguntou em voz alta: será que ainda dava tempo para mudar? Eu a ouvi com carinho e confesso, me emocionei. Era um renascimento, um abrir dos olhos da alma. E eu disse: sim, dá tempo. Se ela aceitasse que tudo aconteceu da forma que podia acontecer, sem culpados, sem vítimas. A melhor forma de honrar os pais, os avós, não era repetir a dureza, era permitir-se viver o prazer, aproveitar as conquistas, sem culpa, sem medo. Ela chorou. As lágrimas desceram, respirou fundo e disse: me sinto leve como nunca me senti antes. E a cada sessão, uma surpresa. Ela sempre chegava com alguma novidade. Comecei aula de dança, fiz um jantar especial, estou lendo sobre meditação e fazendo algumas práticas, estou observando os meus sentimentos. E ela entendeu que força não é dureza, força é flexibilidade, é se dobrar sem se quebrar, é sentir a vida pulsando em cada emoção, em cada sorriso, principalmente em cada pausa. E no trabalho? Todos notaram uma certa diferença. E ela não teve medo de dizer: a pior avaliação de desempenho que tive foi o meu bote salva-vidas. E agora, querido ouvinte, o que você gosta de fazer além de trabalhar ou cumprir suas tarefas do dia a dia? Se não souber responder, eu te convido a pensar e realizar coisas simples, mas algo que seja só seu, um momento só para você. E enquanto estiver fazendo, traga presença em cada gesto, se permita viver esse momento. Eu sou Andresa Maia, psicanalista espiritualista e terapeuta energético espiritual. Se essa história tocou você, curta, comente, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Eu te espero no próximo Chá de Lavanda. Um abraço.